Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Independência Financeira. Mas antes de tudo, já se inscrevam no canal, deixem aquele like e compartilhem o vídeo com seus amigos. Lembrando também que os vídeos aqui do canal não são recomendação de compra e muito menos de venda. E no vídeo de hoje eu gostaria de comentar sobre uma empresa, uma pequena participação que eu tenho em carteira, que ao longo desse ano eu pretendo sim estar aumentando a minha participação na empresa. Estou comentando aqui sobre as ações da Companhia Siderúrgica Nacional de Mineração, uma empresa ali que já fez o seu pronunciamento sobre a recompra de algumas ações da empresa, e é uma empresa também que tem um alto grau de eficiência e rentabilidade, pois os seus indicadores de eficiência da empresa, a sua margem bruta, o seu lucro bruto ali, é de 62% e a sua margem líquida é de 34%. Em relação aos seus indicadores de rentabilidade, a empresa possui um ROI de 45% contra um ROIC de 44%. Lembrando que o ROIC é o retorno sobre o seu investimento ali, que considera tanto o patrimônio líquido como os seus empréstimos e financiamentos. Ou seja, a empresa em si ela não é uma empresa tão alavancada. E também, em relação ao seu ROI ser maior que o ROIC, ela consegue criar valor em relação às suas dívidas que ela capta do mercado. Em relação ao primeiro trimestre da Companhia Siderúrgica Nacional, logo na primeira folha a empresa já comenta ali sobre o seu recorde de resultado com preços em ascensão. Aumento contínuo de preços resultou em recorde trimestral de EBITDA da companhia, atingindo 3 bilhões 665 milhões no primeiro trimestre, com margem EBITDA de 67%. Então ali é uma margem extremamente alta, uma margem extremamente boa, né? E logo aqui na página 2, a empresa comenta sobre as suas vendas de minério de ferro. Em relação ao primeiro trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020, a empresa teve uma queda de 5% em relação às suas vendas. Só que se vocês notarem ali o primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020, a empresa cresceu 47% ali em toneladas vendidas, né? E outra coisa interessante, olhando ali no mercado interno, a empresa conseguiu crescer 29% no mercado interno do primeiro trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020. Em relação ali também ao primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020, ela conseguiu crescer 18%. No mercado externo, ela teve uma queda de 9% do primeiro trimestre de 2021 contra o quarto trimestre de 2020, só que teve um aumento de 53% em relação ao mercado externo do primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020. Outra coisa interessante na empresa, logo na página 3, a qual ela comenta ali sobre o seu lucro, sobre o seu EBITDA, né? Como vocês podem estar notando, o EBITDA do primeiro trimestre de 2021 contra o primeiro trimestre de 2020, a empresa conseguiu crescer 3 vezes ali o seu valor, né? Em relação também ao quarto trimestre de 2020, a empresa conseguiu crescer 567 milhões. Então ali o seu EBITDA vem crescente, né? Vem extremamente forte ali para cima. Também pelo seu aumento ali no minério de ferro, né? E ali na página 10, aqui na página 10 a empresa comenta ali sobre as suas receitas, né? Então o crescimento de receita de ano contra ano foi de 209%. E também outra coisa interessante foi o seu lucro de ano contra ano que cresceu 488%. Então é uma empresa que vem crescente, né? Em relação também ao quarto trimestre de 2020, como vocês podem ver, o seu lucro é bem maior. E aqui na página 11, a empresa ali comenta em relação também ao seu balanço patrimonial. Em relação ao seu caixa, equivalente de caixa, como vocês podem ver lá no 31 de 3 de 2020, a empresa tinha 666 milhões de caixa. E agora no primeiro trimestre de 2021, a empresa tem 5 bilhões de caixa. Uma parte que também ela fez ali a sua venda das ações da companhia, mas também ela foi muito impactada ali em relação aos seus lucros, né? A empresa foi extremamente rentável e dessa forma o seu caixa se tornou extremamente alto. Como eu havia comentado, a empresa possui poucos empréstimos, né? Pois aqui no primeiro trimestre de 2021 a empresa possui 58 milhões de empréstimos do curto prazo e no longo prazo a empresa também possui ali 1 bilhão 336 milhões de empréstimos. Ou seja, a empresa tem caixa para pagar ali os seus empréstimos tranquilamente. Outra parte interessante também, como vocês podem estar notando, é o crescimento do seu patrimônio líquido.
O valor do patrimônio líquido do primeiro trimestre de 2020 era de 9 bilhões e agora no primeiro trimestre de 2021 já é de 13 bilhões. Então o valor que a empresa investiu ali, que é o seu patrimônio líquido mais os seus empréstimos e financiamentos, no primeiro trimestre de 2020 era de 11 bilhões e agora no primeiro trimestre de 2021 é de 14 bilhões. Então ali em relação ao seu investimento, a empresa investiu 29% a mais de um ano contra o outro. Então é a empresa ali que vem se investindo nela mesma e vem cada vez gerando mais receitas para a companhia. Então é uma empresa ali extremamente forte e dessa forma ao longo do tempo eu estarei comprando mais ações da própria empresa. Outra parte interessante ali é o fluxo de caixa das atividades de financiamento. A empresa, como vocês podem ver, ela pagou ali do seu principal sobre os empréstimos de 13 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021 e no ano passado, no primeiro trimestre de 2020, ela pagou 7 milhões, né? Então, em relação a captações de mercado, ela teve uma captação ali no quarto trimestre de 2020, mas ela também teve ali um pagamento extremamente maior do que foi captado. Então, é uma empresa ali que ela não está tomando tantas dívidas e para as pessoas que gostam tanto de dividendos, olha o tamanho dos dividendos que foi pago ao longo do tempo. No quarto trimestre de 2020, a empresa pagou 1 bilhão e 300 milhões de dividendos e agora no primeiro trimestre de 2021 a empresa já pagou 1 bilhão e 68 milhões de dividendos. Em relação a juros de capital próprio, a empresa também pagou no primeiro trimestre de 2021 404 milhões de juros de capital próprio. Então é uma empresa ali que vai estar, talvez estará pagando mais dividendos ao longo do tempo. É uma empresa que ela investe nela mesma e é uma empresa que cada vez mais tem margens mais elevadas. Então é uma empresa que eu estarei aumentando minha participação ao longo do tempo, dependendo sim do preço que ela se encontra. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like e até uma próxima.